Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente dar início a mais uma live do Grupo Espírita Caminho Verdade e Vida. Aguardando o pessoal entrar para a gente dar as saudações iniciais e a gente começar mais esse estudo, né? É com grande alegria que a gente sempre está aqui nas terças-feiras fazendo esse estudo. Boa noite, Jéssica. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-lo aqui nessa nossa live. Hoje estamos com um tema muito gostoso de se discutir, de conversar, né? Que é o amai os vossos inimigos. Fique à vontade, tá, Jéssica? Vamos aguardar o pessoal chegar para a gente dar início a mais uma live. Boa noite, Frederico. Seja bem-vindo. Boa noite, Aparecida. Vou te chamar aqui, tá, Aparecida? Olá, Aparecida. Boa Boa noite, noite. Adir. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Sua, Deus. sua ainda para mim. Oi? Quê? Sua imagem não apareceu ainda não. Uai, eu tô te vendo. Eu entrei aqui, não sei. E ontem eu conversei com a tia da Barcelos, apareceu. O que que eu faço? Tá rodando aqui, carregando ainda. Vamos ver se vai Ah, carregar, se tá. vai dar certo. Aí você sai e a gente entra de novo. Porque tô ouvindo sua voz direitinho, mas só a imagem não apareceu. Uhum. Eu lembro, parece que uma vez também você foi fazer com a Nilza, aconteceu a mesma coisa, né? Você mandou eu colocar no. Você mandou eu colocar no. Não incomode, não perturbe. Eu coloquei. Uhum. Tá lá, nesse Ah, lá. mas Hã? não é por gestão. Não apareceu ainda não? Quer que eu saia? Ah, acho que você pode sair. Você tenta me pedir o convite. Você sabe como faz, né? Sei não. Quando você acaba, Oi? não, quando você acaba de entrar, aparece lá assim, deseja solicitar Ah, tá. permissão para. Aham. Fica assim. Boa noite, Alba. Tudo bem, né? Nós vamos esperando a Aparecida voltar aqui, porque deu um erro e né, não estava conseguindo ver a imagem dela. Boa noite, Tida. Guardando ver se a Aparecida consegue voltar. Ela não apareceu aqui para mim ainda. Até pedi ela para chamar, mas eu vou chamar ela aqui de novo. Vamos ver se agora vai dar a imagem. Apareceu agora. Agora foi? Agora foi. Agora Ficaram com medo de mim, bobo. é, Ficaram com medo. tá. Ontem deu certinho com a tia Barcelos. Tinha que dar hoje também, né? Deu Olha, certo. isso às vezes é algum errinho mesmo, que às vezes Às vezes eu acontece. entrei também antes da hora, né? Não, né? Não acredito que seja por isso, não. Às vezes, algumas vezes dá um errinho assim mesmo, a gente não sabe o que é direito, não. Alguma questão. Uhum. Então, gente, nós vamos dar início, né? Mais uma live. Hoje a Aparecida vai estar falando para nós
sobre o tema Amai os vossos inimigos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E para a gente iniciar, nós vamos iniciar com uma oração. Você quer que eu faça agora, Priscila? Depois no final você faz a Pode oração? fazer agora, que depois eu faço. Então tá bom. Vou convidar a todos para, quem puder, fechar seus olhos, né? Buscar em seu interior a presença do nosso mestre e amigo Jesus, pedindo a Ele a proteção aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Senhor Jesus, que o Senhor possa vir nos abençoar neste momento, trazendo-nos saúde, paz e esperança. Que tua paz, que tua luz seja presente em nossas vidas e que possamos, Senhor, caminhar cheio, cheios de bondade em nossos corações, cheios de esperança e cheios de amor. Muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, Aparecida, fica à vontade. Tá certo. Boa noite a todos que já estão aí. O nosso assunto de hoje, né, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem. É um capítulo mais ou menos grande, ele tem 16 itens. Nós não vamos tentar abranger todos os itens, né? E eu fui fazer umas pesquisas, assim, de alguns versículos que eu tinha dentro da minha mente e busquei algumas coisas, se eu digitava um pedacinho, saiu o versículo todo. Aí em Mateus 26, 23, eu achei o seguinte, respondeu ele, né? Estava Jesus conversando com os discípulos e eles perguntam, né, alguma coisa a Jesus e ele responde o seguinte: o que mete a mão no prato, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O versículo 24 fala assim: em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Esse, o que mete comigo a mão no prato, né, há de me trair, para a gente ficar inimigo de alguém, esse alguém tem que ter sido amigo, não é? Ninguém Sim. fica inimigo de alguém que nunca foi amigo. Então, às vezes, quando acontece da gente desentender com alguém, fica difícil a gente voltar atrás, pedir perdão, né? O outro também não. Mas é sempre acontecendo assim. A gente era amigo num determinado momento, aquele que mete comigo a mão no prato há de me trair. Achei um outro pedacinho também em Pedro, primeira epístola de Pedro 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. No que eu estudo que eu fiz ontem com a Tida, né? Pedro está lá falando com Cristo, que Cristo não devia falar que ele ia morrer, que ele ia sofrer, né? E eles estão numa prosa danada, depois sai nesse assunto aqui. Tende ardente amor uns para com os outros. Isso é o que se espera, porque aquele maior mandamento, né? Amar ao teu Deus de todo amor, de todo coração, amar ao teu próximo como a si mesmo, é o que espera aqui, que a gente tenha esse ardente amor de uns para com os outros, né? Dentro de Provérbios, tem um texto pequenininho, um versículo pequenininho, em Provérbios 10, versículo 12, tá assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre os pecados. Então, quando a gente consegue, né, viver em paz, ficar amigo das pessoas, perdoar, pedir perdão, né, a gente fica muito mais feliz. E falando nesse ódio, contendas, né, lá no fim desse capítulo fala em duelo. Antigamente a gente duelava, né? As pessoas não podiam levar um desaforo para casa, tinha que lavar a honra, né?
Então tinha o duelo. Graças a Deus, nós já saímos disso. Mas a gente tem um duelo interno. O nosso duelo hoje, ele é interno. Quando você discute com alguém, desentende com alguém, você pode até se distanciar daquela pessoa, vai embora, mas você fica com aquela coisa ali, remoendo, né? Você se culpando, você se prendendo nessa culpa. E aí, essa culpa estabelece esse duelo interno, né? E em Pedro também, na primeira epístola de Pedro, no 1:22, fala o seguinte: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Quando a gente conseguir vibrar com o sucesso do outro, vibrar com as conquistas do outro de verdade, né? A gente está tendo esse amor fraternal não fingido. Porque às vezes, né, tem pessoas que acham que você acha que são seus amigos e que você considera, e às vezes eles têm alguma coisinha de não tão verdadeiro assim, né? Não estou falando que é certo nem errado, mas pode acontecer a gente ser mais amigo do outro do que o outro da gente. Não que a gente tenha que ficar inimigo, mas a gente tem que ter esse amor fraternal não fingido, né? Em Efésios, também em 4:2, fala o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Isso está em Romanos, né? Efésios não, está em Romanos 13:8. Primeiro mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai o próximo como a si mesmo. Isso é uma exigência, é um pedido, é uma orientação de Jesus para a gente viver em paz, né? E dentro de Efésios vai estar o seguinte: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aqui me tocou muito. Eu fui pesquisar o que é longanimidade, né? É a virtude de suportar com firmeza, com segurança, as contrariedades em benefício de outrem. Então, a gente pode começar a tentar exercitar isso para a gente conseguir perdoar e amar os inimigos. Porque se a gente consegue, né, ter humildade, ter mansidão e essa longanimidade, nós vamos nos suportar uns aos outros. E é muito melhor a gente aprender a se suportar, que daí um passo muito pequeno para a gente aprender a amar sem ser fingido, né? Sem ser fingimento, um amor fraternal não fingido, certo? É. Em João, você quer falar alguma coisa? Pode É, falar. estava pensando aqui o seguinte, né? Igual a gente fala aqui de amar os nossos inimigos, né? Para Jesus traz Uhum. recomendação para a gente. E a gente tem a dificuldade de amar até aquelas pessoas que estão próximas de nós, os nossos amigos, né? O que a Aí, gente diz? assim, nós estamos falando agora de amigos, né? Como você está falando, Aham, né? com Às vezes, certeza, comentar as questões deles. Para quê? Para que eles não se tornem nossos inimigos, que com nem a gente certeza. viu os deles, né? Então a gente tem que Aham. se preparar, não é ficar só pensando lá, vou amar só aqueles inimigos. Eu tenho que pensar em amar os amigos agora, as pessoas estão agora, para que depois a gente não se torne inimigos. E assim, suportar, porque os outros também toleram, né, as nossas esquisitices. É, Né? Então a gente aqui fala, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Aprendendo a respeitar o espaço do outro, aprendendo a entender o outro, a não exigir perfeição, porque a gente também não tem, né? Tem um outro item aqui, está em João, primeira epístola de João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Que a gente tente ver Deus no outro, né? Em uma obra perfeita da criação e com tanto direito igual a gente, né? O outro também é filho de Deus, da mesma maneira. Nós não vimos Deus, mas nós podemos ver Deus no outro. E tem aqui no Tessalonicenses 4:9. Quanto, porém, ao amor fraternal,
não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Repetindo de novo essa instrução, né? Que a gente tem que amar uns aos outros. E tem um outro pedacinho aqui que fala assim, Filipenses 1. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e em ciência e em todo conhecimento. Olha que coisa bonita, vou ler de novo, que eu acho que eu li meio errado. E peço isso, que o vosso amor cresça mais e em ciência e em todo conhecimento. Eu nunca esqueci uma palestra que eu assisti daquele André Luiz Ramos, sabe, um que tem um braço assim? Que ele fala assim, se você estiver num grupo de estudos, né, várias pessoas num grupo, numa reunião, numa palestra, e essas pessoas conviverem ali por um tempo, a gente consegue influenciar uns aos outros, depois de ter se conhecido e de pensar um no outro, até 80 quilômetros de distância. Então, quando fala assim, ó, o vosso amor cresça mais e em ciência e em todo conhecimento. O que seria, né? Esse em ciência que me lembrou, sabe de quê? Física quântica. Vibrações afins, sintonia. Então, quando o nosso amor cresce mais, cientificamente, quanticamente, nós vamos atrair amor, né? Então, quando a gente adquire esse conhecimento e passa a fazer isso, no começo, às vezes, a gente se esforça por fazer isso, depois fica natural. E aí a gente vai aprender a respeitar e suportar uns aos outros, né? E o Sr. Roberto falava muito assim, se o velhaco soubesse, por velhacaria, ele seria bom. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Nós estamos no impasse com o inimigo, com uma pessoa que era de comer no nosso prato e por um motivo ou outro a gente se desentendeu e ficou inimigo, a gente tentar buscar e se resgatar, certo? Eu ainda vou ler mais um pedaço de uma coisa aqui, é para entrar no assunto mesmo do capítulo 12, né? Eu fico pensando, a hora que eu vou montar um estudo, que você me lembrou na quarta-feira, graças a Deus, aí eu falei, o que eu vou falar, né? Aí eu começo a pensar, eu durmo e peço intuição, então a intuição que vem eu vou colocando. E eu lembrei de uma poesia de Madre Teresa, que ela chama Assim Mesmo. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que ela não é de Madre Teresa, mas não deixa de ser bonita do mesmo jeito. É assim, ó, muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terás alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Aí, isso aqui eu pus até em vermelho, porque se você é um vencedor, terás alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Quando eu falo assim, você vibra com a conquista e com a felicidade, com o sucesso do seu amigo, se não vibra, tem alguma coisa errada. Mas às vezes tem gente que tem inveja do seu sucesso e virou um inimigo verdadeiro. Você não tem nem consciência disso, né? Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Nesse sentir inveja aqui, vai entrar de novo, né? Um falso amigo, um inimigo de graça, né? Entre aspas, porque as pessoas vão ter inveja e não vão ver o seu esforço, né? Então, nós vamos estar angariando, às vezes, inimigo nesse sentido. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Por que fazer o bem a si mesmo? Porque esse bem está sendo computado em bônus hora, né? Ainda que os outros esqueçam, às vezes você também esqueceu o que fez, mas ele está sendo computado em bônus hora. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que você
no final das contas, veja você, no final das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Aí eu descobri que essa poesia é de uma pessoa que chama Kent M. Kate, que não é da Madre Teresa, mas ela continua bonita assim mesmo, né? Assim, ela me toca quando eu lembro disso, porque quando a gente está dando ao mundo o melhor de nós, às vezes a gente já está conseguindo perdoar os inimigos. Vocês concordam? E às vezes esses inimigos que a gente conquistou e nem sabe que eles são inimigos, com algumas ações nossas eles podem ir se melhorando, né? Podem crescer nesse sentido. Quer dar, dar alguma opinião, falar alguma coisa, Adi? Eu estava pensando aqui, né, dessa questão dos amigos, dos inimigos, e, igual eu falei antes, né, que a gente procurar, né, não fazer nada de errado ou começar a amar os nossos inimigos para não se tornar inimigos futuramente. E Uhum, é uma coisa assim, do mais simples. Aí eu fico pensando o seguinte: como que eu vou dar conta de amar os meus inimigos, naquelas pessoas que querem me prejudicar, os espíritos, quem é que seja, né? Como que eu vou dar conta de amar eles se eu não consigo, às vezes, nem amar os meus amigos? Ou se eu não consigo amar nem a mim próprio, nem eu mesmo, nem os meus familiares, nem quem me trouxe à vida, né? É uma questão assim que a gente precisa analisar, precisa buscar lá no fundo do nosso sentimento mesmo, como que a gente vai aprender a amar. Eu acredito que você vai dar uhum. dicas aí para nós, para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Então vamos lá agora, nós vamos entrar agora direto, né, no capítulo 12, no item 1. Aprendeis o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Isso está lá no Levítico, lá no Antigo, né? Que naquela época, tudo, você não podia levar desaforo, você tinha o direito da lei de talião, da retaliação, depois eu vou falar nisso ainda ali na frente. Mas era olho por olho, né? Então, lá nos antigos, né, que foi dito isso, odiareis vossos inimigos, você ficava inimigo mortal mesmo, né? Sentia o direito de destruir. Mas vem Jesus, né, e fala: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quando a gente tenta fazer o bem às pessoas que nos odeiam, às vezes a gente tenta, né, aproxima, tenta, conversa, alguma coisa assim, tenta fazer o bem a esses que nos odeiam e às vezes a gente não tem acesso, porque às vezes o ódio deles ainda está tão grande que a gente não consegue esse acesso. Mas o meio melhor, mais eficaz para a gente trabalhar isso é conseguindo fazer oração por eles. E a oração você pode fazer caladinho, não precisa contar para ninguém, né? Você vai pedindo, vai orando, vai pedindo, pedindo. Uma hora, às vezes você para de frente com essa criatura, né? Numa situação de poder conversar e poder fazer as pazes, né? Então, assim, primeiro item que eu gostaria de falar é nesse sentido. De dar um pique, né? Então, assim, tentar fazer oração, manter essa oração dentro da gente como um hábito. Toda hora que vier aquela pessoa, você ainda está com raiva dela, faz uma Ave Maria, um Pai Nosso, qualquer oração. Ou então, Senhor Deus, abençoa essa criatura. Já é uma oração, né? Nós já estamos conseguindo pedir por ele. E aí, quando a gente consegue ir fazendo isso, a gente já pode até é, ser, como é que fala assim, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e os maus. Deus nos separa, né? Ele não sabe de quem que a gente está inimigo ou não. E o criminoso respira o mesmo ar que nós respiramos, ele libera, né? Ele faz com que se levante o sol para todos nós. Todos os filhos de Deus têm direito ao ar, ao sol, às bênçãos que vêm direto de Deus. Por quê? Ele nos ama de igual maneira e espera que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente melhore e que possa viver realmente como irmãos, sem distinção de raça, de cor, de pensamento, de ideologia, que
que a gente aprenda a se amar e a se respeitar, né? Agora, se a gente só ama os que nos amam, que recompensa a gente vai ter? Qual que é o nosso mérito? Qual que é o mérito de amar quem é fácil de conviver, quem vai com a sua cara, quem você vai com a cara dele, quem te adula, né? Quem fica te ajudando? Mérito nenhum, porque é muito fácil, não é? Agora, difícil é amar os que nos dificultam a vida. Então, nós temos que trabalhar, buscar esse espaço dentro da gente para que a gente consiga amar os difíceis, porque aí vai ter mérito. O maior mérito é a gente conseguir ceder, né? Relevar, repensar. É fácil? Não. Mas é impossível? Também não. Então, para a gente conseguir isso, vamos começar a fazer uma oração. Toda hora que essa criatura vier na nossa mente, a gente fazer uma oração. Que aí, de repente, a gente já começa a ficar amigo dessa pessoa, né, de novo. O item 2 repete um pedacinho, né? Assim, ó, se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam as que as amam, né? Aquele assassino que a gente está lá torcendo para ele ser preso, para ele ser condenado, tem uma mãe que está sofrendo, tem um filho, uma esposa que está sofrendo, ele tem as pessoas que o amam, apesar de que a gente deseja isso para ele, né? Então, assim, tem mérito nenhum eu amar os que me amam, porque o assassino também ama os que o amam, apesar dele em algum momento ter errado, né? E a gente quer condenar, né? Que direito que a gente tem se a gente ainda não consegue amar? Certo? Então, a gente tem que aprender, né? E nós temos que buscar de dentro de nós, o que nos toca é amar os nossos inimigos e fazer o bem a qualquer um, de qualquer modo, né? Auxiliar de qualquer um, a qualquer um sem esperar nada em troca, até mesmo de um inimigo. Se você encontrar com um inimigo, alguém que você ainda está em confusão com ele, e essa pessoa tiver um acidente, tiver alguma coisa que está só você ali, você vai deixar de socorrer? Você vai ser daqueles que vai ficar só filmando, tirando foto com o celular e gloriando, postando no Face? Não é por aí, né? Nós vamos ter que buscar dentro de nós esse auxiliar verdadeiramente, sem esperar retribuição, né? Auxilia e pronto. Depois o resto vem de Deus. Concorda? Concordo. Aí, Deus, né? Muito grande vai ser a nossa recompensa por parte de Deus quando a gente conseguir fazer isso, porque é o que se espera de nós, né? Então, sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Isso está dentro de Lucas. E aí eu fui buscar assim, quando a gente fala tenha misericórdia, seja cheio de misericórdia com o outro. O que é misericórdia? No Aurélio está assim, misericórdia é um substantivo feminino, sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão. Ainda seria um ato concreto de manifestação deste sentimento de misericórdia, como o perdão, a indulgência, a clemência. Então, sim, nós temos que ser cheios de misericórdia. Tem valor a gente ser cheio de misericórdia com os que a gente ama? Tem um certo valor, mas tem muito mais valor se a gente conseguir ter misericórdia com os que a gente está em desacordo com eles. Né? Algum inimigo, você está temporariamente em luta, né? Então, o ato concreto da manifestação da misericórdia é o perdão, é a indulgência, é a graça. Nós estamos prontos para conseguir? Eu não sei se eu consigo, não. Algumas coisas são difíceis. Então, assim, o assunto cai para a gente porque a gente precisa aprender, né? Então, assim, eu achei muito bom, veio muito a calhar, porque eu sou muito difícil de voltar atrás, de pedir desculpa. Precisava de estudar isso, né? Então, não é fácil. E qual que é a origem da palavra misericórdia? Ela vem do latim.
miseratio, que é miséria, e cordis, coração. Então, a gente pode entender literalmente misericórdia como o quê? Um coração que se debruça sob a miséria humana, ou um coração compadecido. Então, que o nosso coração possa se compadecer do nosso inimigo. Aí, o amor próprio, né? O nosso coração, o nosso amor, o amor do próximo, constitui o princípio da caridade, né? E amar o inimigo é muito mais sublime do que amar o próximo. É o mais sublime, a mais sublime aplicação desse princípio de amor, né? E quando a gente consegue passar por cima do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa maneira dura de ser e exercer esse amor ao inimigo, né, esse entendimento, nós vamos ter muita vitória, né, em cima do nosso egoísmo. Vamos ter mérito em cima disso, né? Só que quando Jesus falava, né, amar os inimigos e tal, ele não pretendeu que a gente tivesse com aquele inimigo que a gente está aprendendo a amar e perdoar, a mesma ternura e a mesma entrega que você tem com um amigo verdadeiro. Com aquele amigo que nunca te pisou, que nunca te traiu, que nunca te magoou. Você pode, né, amar o seu inimigo, mas você pode amar ele de uma maneira assim, com uma certa reserva, vamos dizer assim, né? Você não vai conseguir colocar esse inimigo no seu coração da mesma maneira que está o seu amigo, melhor amigo ali. Então, Jesus não pretendia isso ainda, né? A gente vai começando a exercitar isso de uma maneira, né, que um dia a gente consiga colocar ele no coração junto com os amigos de verdade, né? E se a gente tem um inimigo, né, uma pessoa que desconfia da gente, que está no seu pé, a gente não pode construir, às vezes não consegue construir um laço de simpatia do mesmo modo que a gente constrói com os que a gente tem verdadeira adoração, né? É uma coisa que não vai estar com a mesma entrega, com a mesma dedicação, certo? E aí fala o seguinte, quer ver, ó? Enfim, ninguém pode estar com o inimigo, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Né? Você vai ficar sempre se resguardando. E aí, esse sentimento que existe, né? Eu vou voltar de novo à lei da física, de assimilação e da repulsão dos fluidos. Porque um pensamento negativo, malévolo, ele manda, às vezes, uma corrente fluídica para a gente que nos cansa, dá uma impressão ruim. A gente fica sentindo que não está uma coisa natural, né? Suga energia, por exemplo, né? E um pensamento benévolo, um pensamento amoroso, ele nos dá aconchego, nos dá prazer, nos dá uma sensação de é agradável estar com aquela pessoa ali. Então, às vezes, a gente sente essas diferenças, né? Essa repulsão. Então, às vezes, você está com um amigo e vem se aproximando uma pessoa que você tem uma certa reserva com ela, você já começa a perder a naturalidade. Aí você sente essa sensação de repulsa, né? Você sente muito melhor perto do seu amigo do que aquela pessoa que você já estranhou um dia, né? Mesmo que você esteja lutando para fazer as pazes, né? Então, amar o inimigo, às vezes, não significa que você não vai nunca estabelecer diferença entre o inimigo e um amigo. A gente vai continuar estabelecendo essa diferença. Quer falar alguma coisa? Sim, Patrícia. Eu estava aqui ouvindo você, né, e veio algumas coisas em algumas questões e veio uma pergunta também fazer para você no final. Só queria falar uma coisa antes. Uhum, Você falou um pouco atrás da questão da gente ver as outras pessoas em uma criatura divina. Nós somos todos uhum, criaturas de Deus, somos todos filhos de Deus. Da mesma forma, uhum. Deus quer o meu bem, quer o bem de qualquer outro espírito, qualquer outro Que que está todos nós com o mesmo amor, né? todos nós com o mesmo amor.
E é que ele espera que a gente também tenha esse mesmo sentimento por qualquer outra pessoa, qualquer outro ser criado por ele, né? Uhum, Então, uhum, é isso que vai ser a nossa recompensa, né? Quando a gente aprender a amar todas essas pessoas da mesma forma, né? A gente vai ser uhum. mais evoluído. Não seremos Deus, mas seremos um ser mais evoluído, vamos estar melhores, né? Fisicamente, mentalmente, espiritualmente, moralmente, e isso vai nos tornar um espírito um pouco superior do que nós, um pouco não, superior do que nós já somos. Aí eu estava pensando na questão da palavra amar, né? A palavra amar, a gente ainda não sabe exatamente. Quando Jesus fala amar os nossos inimigos, a gente fica pensando assim, amar, nós não entendemos ainda realmente a palavra amar, né? A gente No pedacinho que está aqui de dentro do Evangelho, fala que a nossa linguagem é uma linguagem pobre ainda para expressar. Porque, assim, às vezes a gente entende Jesus mandando a gente pôr o amigo e o inimigo do nosso coração no mesmo espaço, né? E não é isso. É por causa da pobreza dessa nossa linguagem que a gente ainda não sabe o que é o amor, entendeu? Agora, você estava falando aí, veio assim, não está nem no texto, não está em nada que eu pesquisei. Mas você já observou quando você conhece alguém, né? Ser apresentado a uma pessoa. E aí você começa a conversar, te dá um mal-estar. Parece que a gente fala assim, o anjo da guarda não bateu. Pode ser o inimigo lá do passado, que a espiritualidade, o acaso, está pondo no nosso caminho para a gente aprender a amar o inimigo enquanto está a caminho com ele. Né? Então, quando eu estou, né, a caminho com o inimigo dentro de uma família, de um ciclo de amizades, é um inimigo do passado, que eu não tenho consciência. A misericórdia divina nos dá essa bênção do esquecimento. Então, às vezes, ser apresentada a alguém e de cara, você já não vai com a cara da pessoa. Né? Então, aquilo ali é um inimigo do passado que a espiritualidade está nos colocando à prova. Você vai aprender a amar o inimigo, isso está lá em Mateus, né? Enquanto estiver a caminho com ele. E no estudo que eu fiz ontem, ainda peguei um gancho que fala assim, não sairás dali enquanto não houveres pago ceitil por ceitil. Está nessa continuação. Então, assim, eu vou ficar no planeta, eu vou reencarnar, vou ter a oportunidade de reencarnar várias vezes para aprender a amar os inimigos enquanto eu estou a caminho com eles, né? Esse inimigo vem como um irmão, um pai difícil, uma mãe difícil, um casamento difícil, que é um inimigo que veio para a proximidade e que a gente não tem consciência que ele é o inimigo, né? Você conhece a pessoa, ou você vai com a cara dela ou não. Beleza. Quando você conhece alguém que de cara você já se encantou, com certeza é uma pessoa que você já tinha uma afeição do passado, né? Quando eu conhecia a Gisele, eu só chamava a Gisele de Denise, e era como se eu conhecesse ela de anos. E ela falava, você só me chama de Denise. Eu falei, eu devo ter te conhecido como Denise, e a gente já era amiga lá. Então, são pessoas que são colocadas no nosso caminho. Né? Então, assim, esse amar o inimigo, ele está dentro disso também. Né? Na família, nós somos colocados com os inimigos para aprender a amar enquanto estamos a caminho. Então, veio isso, porque eu nem tinha pesquisado isso. Veio isso aqui na minha cabeça. Né? E voltando para o texto, né, que foi só uma barriga, assim, mas acho que não tem. deixa eu te Tem sentido, né? contar, só te Foi? contar. Pode falar. Essa era a minha pergunta. Você não deixou de perguntar, você respondeu ela. Sem você perguntar, tá vendo? Tem sintonia, né? Porque a Nós gente, estamos. sim, eu já entendo sobre isso, mas muitas pessoas que estão assistindo têm as dúvidas, principalmente quem está conhecendo a doutrina espírita agora, quem está chegando, né? Sempre tem essa dúvida, né? Que a gente às vezes tem uma repulsa de alguém assim, sem motivo, né? Então, assim, Aparentemente sem motivo, né? E aparentemente. aí essa repulsa está vindo de outras vidas, né? E aí você fala assim, meu anjo da guarda não bateu. Quando acontecer isso, gente, né? A gente lembrar e tentar, assim, eu vou trazer essa pessoa para mais perto de mim, tentar ficar amigo dele, para ver o que eu consigo. Se eu consigo crescer, se eu consigo
lembrar que a espiritualidade programou isso, né? Para a gente se encontrar e fazer as pazes. Por exemplo, um espírito reencarnante, né? Aquele inimigo que era parte de um triângulo amoroso, vem para o colo do casal, aí você põe aquele menininho no colo e fala, que lindinho da mamãe, né? Que gracinha, né? É o seu inimigo que você está aprendendo a amar. Você está pondo no colo e aprendendo a cuidar dele com todo zelo, né? Isso é muito bonito. A espiritualidade nos brinda com esquecimento. Oi? A melhor forma de a gente aprender a amar uma pessoa é trazer como filho, né? Uhum. Você como pai, E, como mãe. e às vezes, igual eu estou falando, mesmo que não seja filho, né? Num grupo de amigos, você conhece alguém ali, aquela pessoa do grupo, você fala, não foi com a cara dela, peleja, dá um jeito, insiste, faça as pazes, porque nenhum de vocês não vai ter, nenhum de nós, né, vamos ter consciência de que aquilo ali é um inimigo do passado, né? Então vamos tentar lembrar disso, certo? Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condição o mal que nos fazem. Quando a gente já consegue, né, orar caladinho pelo inimigo e já consegue, assim, enxergar menos com ódio, com rancor, sem desejo de vingança, aquela situação que nos levou a essa dor, né? A gente já está começando a melhorar, né? E já está começando a não opor um obstáculo à reconciliação. Porque quando eu já estou conseguindo orar por uma pessoa que é meu inimigo declarado nessa vida, que a gente discutiu por algum motivo, se desarranjou por algum motivo, é uma coisa nova, né? Vamos voltar no São Roberto. Se o velhaco soubesse, a velhacaria seria bom. É bom que a gente se esforce, né? Para conseguir orar, perdoar, porque aí, a hora que a gente desencarnar, ou que a criatura desencarnar, e se a gente já tiver feito as pazes, é o inimigo a menos no plano espiritual, né? Porque às vezes você tem um inimigo no plano espiritual que você nem lembra que ele está ali, você magoou, nem nada, e é bom a gente ir apaziguando, para a gente ter menos inimigos no plano espiritual. Você concorda? Concordo. Você tinha falado um negócio aí antes, que quando a gente finge ou não, por exemplo, para os desencarnados, não tem jeito da gente se fazer de bonzinho e se fazer de amiguinho, né? Um inimigo desencarnado, ele está ali no nosso encalço e ele conhece todas as nossas fraquezas, né? E aí é difícil a gente fazer as pazes depois. Então, se a gente conseguir fazer as pazes agora, enquanto está a caminho, muito melhor, né? E se eu tenho um inimigo e eu já estou conseguindo rezar por ele, fazer alguma oração por ele, eu posso ficar até feliz com as conquistas dele. Eu começo a falar, não, que bom que ele melhorou, que ele conquistou alguma coisa, né? E a gente tentar evitar de falar mal desse inimigo para os outros, porque às vezes a coisa é só nossa, e não esticando esse assunto, né? E retribuir sempre o mal que eles nos fizerem com o bem, sem intenção de humilhar, sem intenção de ofender. E aí a gente já vai estar caminhando para essa condição de amar os inimigos, né? A gente já vai estar trabalhando para isso. O item 4, eu não vou chegar em todos os itens, né? Eu não sei nem se vai chegar no que eu separei aqui. O item 4 fala assim, amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquela pessoa, né, que fala assim, você tem que viver tudo nessa vida, porque a vida é uma só, ele fala assim, para quê, né? Você gastar tempo investindo numa inimizade, você transformar o inimigo em amigo, para quê? Vai conviver só com os que você gosta, é muito mais fácil, né? Então, a pessoa que acredita que a vida não continua, né? Ele acha assim, essa criatura é um ser nocivo, não quer conviver mais, não quer uma pessoa que eu não quero para mim, para perto de mim, então é como se tivesse morrido ali, né? Eu desliguei daquela criatura. E aí, né? Esse inimigo, né?
Ele fala assim, a hora que eu morrer também não vou nem lembrar dele, a morte é uma só, a vida é uma só, não vou ter contato nunca mais. Pensou que tristeza, assim, você viver pensando assim, que você tem que aproveitar tudo e às vezes até criar motivos de inimizade, de prejudicar o outro, pensando que a vida é uma só e que você vai ficar livre dele ao que morrer, está pronto, né? E em certos casos, às vezes você perdoar para esse tipo de pessoa que acredita que a vida é uma só e que não precisa perder tempo, vai achar você é bobo demais. O sujeito pintou e bordou com você, você vai lá e perdoa. Você é um covarde, você é um idiota. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Então, assim, parece que perdoar é uma fraqueza, que não é digno daquela pessoa, né? Por que que ela não vingou ao invés de perdoar? Isso são as pessoas que acreditam que é só agora, né? E para o espírita, para o crente sincero, para o espírita, né? Essa maneira de enxergar, pensando assim, você enxerga, eu estou falando de vida agora, de vida passada e de vida futura. Eu quero sair dessa vida pior do que eu cheguei, com mais inimigos do que eu tinha, ou melhor do que eu cheguei, né? Como que eu quero sair? Eu quero angariar amigos, né? Igual eu já estava falando antes, é muito melhor eu fazer as pazes agora e ter mais amigos desencarnados do que inimigos desencarnados, né? Então, essa vida hoje é só um momento, é só um átimo de segundo, porque o resto é eternidade. Eu quero desencarnar e ir para o umbral e ficar lá remoendo tudo, ou eu quero desencarnar e ter direito de ir para a colônia mais simples para eu melhorar? Como que faz, né? Então a gente tem que pensar nisso. Nós, como espíritas, né, temos que trabalhar nisso. Eu fico me cobrando muito isso, assim, é fácil? Não. É impossível? Também não. E cada um de nós tem, né, assim, um ou outro rançozinho. Você quer falar alguma coisa? Tá. Depois eu vou te ensinar outra coisa que eu descobri que dá para Para bloquear parar os isso? aplicativos. Bloqueia Ah, os tá. aplicativos, tá? Tem, assim, pelo menos no Aham. celular tem essa questão. Mas, assim, Amanhã você olha para mim no centro, tá, por favor. tá Oi, bom. pode falar. Mas é interessante, igual você estava falando, a questão, nós espíritas, os cristãos, né, o cristão principalmente, eles sabem que a Uhum, morte do corpo físico é só a morte do corpo físico, e nós estaremos no plano espiritual, nós estaremos junto de Deus, né, eternamente, né? Então, se a gente acredita que a gente vai estar eternamente junto de Deus ou no plano espiritual, né? Depois que a gente morrer, a gente perder esse corpo físico aqui, que a gente desencarna, é, a gente levar ódio, levar um corpo lá de lá, assim, querer inimizade, é uma perda de tempo nossa, né? Nós uhum, espíritas acreditamos na reencarnação, a gente sabe que a gente vai ter uma outra oportunidade, a gente sabe que mesmo aquelas pessoas que não acreditam em reencarnação, então vão reencarnar também, né? Mas assim, uhum, mesmo quem não acredita, não vamos deixar, né, esse ódio, não vamos deixar esse desejo de vingança, não vamos querer ser inimigos de ninguém, né? Vamos resolver as nossas questões, conversando, trocando, é, vamos dizer, trocando figurinhas uns com os outros, resolvendo as questões. uhum, E muitas vezes nós causamos brigas, desavenças, por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, né? Infelizmente, uhum, é por causa disso, né? A gente quer ser melhor que o outro, quer que o nosso jeito de ser seja aceito pelo outro, mas a gente às vezes não abre a mão, né? Não dá a mão à palmatória, a gente não aceita a opinião do outro. Complicado. E acontece, né, na maioria das vezes, igual nós falamos de família, que reencarnou junto, às vezes essas pessoas mais difíceis que a gente põe na conta de inimigo, eles vieram como as nossas provas, eles vieram para nos experimentar, para nos ajudar a crescer.
O obsessor, né, ele já é, os nossos obsessores são amigos que conhecem as nossas fraquezas e que em algum momento viraram inimigos e a gente deixou que eles fossem embora sem fazer as pazes, e eles eram, às vezes, uma parte da nossa prova, uma parte da nossa redenção, e se a gente consegue relevar, construir coisas melhores, vai tornar menos amarga a nossa convivência com eles. O que a gente chamaria de ficam menos sim, amargas as com nossas certeza. vicissitudes. E se a gente às vezes ainda consegue, na boca de alguns, passar por trouxa, de superar várias coisas, de tolerar várias coisas de alguém, sem se queixar, né? Sem querer vingar, sem ficar reclamando daquela pessoa, né? É porque a gente já consegue viver esse amar o inimigo e a gente consegue até agradecer a Deus que nos pôs em contato com essa criatura para o nosso crescimento. Tem gente que dá conta de fazer isso. Tipo, carrega sua cruz, né? O que para nós é uma cruz, para aquela pessoa às vezes não é a cruz, é a redenção. É a prova que ele precisava, é a pessoa que veio para perto dele exatamente para ajudar o crescimento, né? E quanto mais generoso a gente conseguir ser, mais a gente vai se engrandrecer para os nossos próprios olhos, que a gente vai parar de se culpar e a gente vai se pôr fora do alcance desses inimigos, dessas criaturas que às vezes nos criticam, certo? Então a gente vai crescer e vai melhorar de sintonia, melhorar de nível e vai ficar no alcance de entidades mais evoluídas que vão nos ajudar a crescer mais ainda, certo? Tem um dos itens aqui, que vai estar no item 5, é o inimigo desencarnado. Então, a gente já andou falando algumas coisinhas, né? E a gente vai andar, às vezes, até repetindo. Como que está o tempo? Falta 13 para as 9. Então, já está na hora de parar, né? Ah, pode falar mais uns 5 minutinhos. Os inimigos desencarnados, né? Igual eu já falei assim, que é aquele inimigo que vem para o seu colo, você aprender a amar. Esse é mais um dos motivos para a gente espírita tentar ser mais indulgente, né? Então, assim, tem pais espíritas que têm dificuldade de conviver com alguns filhos e que às vezes levam isso como um peso, né? Mas esse filho mais difícil pode ser aquele que eu mais prejudiquei no passado e que eu preciso mais pôr no colo. E pôr no colo não significa passar a mão na cabeça e deixar fazer o que quer. Pôr no colo é falar, eu te amo, eu me preocupo com você e eu quero que você evolua. E dar a ele condições de evoluir sem ficar... quem tem família grande, fala assim, minha mãe puxa o saco por fulano, não é assim? Sem ficar cobrando, né, assim... Tem mães que não conseguem, às vezes, disfarçar a animosidade que ela tem de um filho para com o outro. E aquele filho mais difícil deve ser o que ela deve mais. Então, a gente raciocinar, né, que a reencarnação é toda trabalhada nesse sentido. É escolhido aquele a quem a gente deve mais para a gente pôr no colo e chamar de meu amor. Mas é o meu filho, meu amor, que eu corrijo, que eu quero que cresça, que eu quero que evolua, né? E a gente lembrar também o seguinte, que a maldade, ela não é um estado permanente, né? O que eu vejo de maldade no outro, eu já consegui às vezes melhorar e teve uma espiritualidade, um pai, uma mãe, um anjo da guarda que orou por mim, que trabalhou em mim, que me ajudou a melhorar. Então eu tenho que tentar ajudar o outro também, sem cobrar dele, porque não é um estado permanente. Nem nós não estamos ainda isentos disso, né? E a morte, ela vai livrar a gente só da presença física, né? Mas ela não vai nos livrar da presença espiritual daquele inimigo, porque ele vai, às vezes o ódio continua ali, né? E ele vai nos perseguir, mesmo depois de ter deixado a terra. E aí a gente começa, né?
a ser um motivo de vingança, um objeto de vingança de um desencarnado, e aí nós vamos começar, às vezes, ter muita dificuldade com influência espiritual, com obsessão, com subjugação, sem que a gente perceba, né, que é um desses inimigos que a gente conseguiu deixar desencarnar ainda como inimigo e que vai nos cobrar. Não é prejudicar, ele vai nos cobrar. Às vezes ele nem percebe que desencarnou, mas ele vai nos cobrar um comportamento, vai nos cobrar por que você fez isso comigo, né? Por que você não me ajudou? Você está me devendo tanto, né? Então, nós não sairemos, né? Enquanto não houver despago ceitil por ceitil, porque ainda vai estar o outro nos cobrando, né? Nós vamos ficar no planeta reencarnando até conseguir melhorar, mas um dos motivos é que a vingança e o ódio do outro ainda persiste. Então, nós ainda vamos ter que quebrar essa couraça do ódio, né, desse inimigo, para a gente dar conta de crescer e se libertar disso. Passar para um mundo melhor, com uma situação melhor, com uma sintonia melhor. Acho que agora o nosso tempo já acabou, né? Ou não? Tem uns minutinhos. Só queria comentar uma coisinha, Aparecido. A gente fala sempre dos nossos inimigos, né? Sempre o inimigo, o nosso inimigo quer nos prejudicar, o nosso inimigo quer nos cobrar. Agora, Uhum, precisa também se colocar, né, no lugar do outro, né? Será que uhum. nós não somos inimigos de ninguém? Será que O que que o outro não tem pensa, né, de nós? ninguém de nós, assim, não tem ninguém que às vezes tem algo contra mim, né? Mas não, o Adir é muito ruim, o Adir fez isso comigo, o Adir fez aquilo com fulano, né? Porque Uhum, assim, a gente só jogar a culpa no outro, vamos dizer assim, só pensar no outro, que o outro é inimigo, é muito fácil, né? E nós? Será que nós somos uhum, realmente amigos das outras pessoas? uhum. No pedacinho que tá, fala assim: amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Quando a gente melhora, né, a gente muda a sintonia, às vezes a gente até conquista o inimigo aí. Porque, por mais perverso que ele seja, ele pode perceber que a gente cresceu, que a gente evoluiu, que a gente está sendo bom em algum momento, até com ele, né? Então, assim, o nosso bom proceder, né? Se eu tenho inimigo que tenta me prejudicar e eu tento fazer o bem, vamos fazer igual a Madre Teresa, faça o bem a si mesmo. Vamos Sim. tentar insistir nesse fazer o bem a si mesmo, que uma hora a gente vai dar conta de fazer naturalmente, sem até pensar se tem ou não inimigo, mas fazendo indistintamente, né? E tendo amor, benevolência, longanimidade, misericórdia e aprender a suportar uns aos outros, com amor, né? Muito obrigado pela oportunidade de repensar tudo isso. E aí, quem quiser aprofundar, né, o item, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, tem esses 16 itens, né? Então vai falar de ódio, vingança, duelo, né? Então são vários itens ainda que dá para dar uma leitura boa e aprofundar, certo? E até fazer o convite também, né? As pessoas que quiserem estudar um pouco o Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente tem estudado ele na Casa Espírita, já tem mais de 10 anos que a gente vem estudando ele. E aos sábados, às 8 horas da noite, como a casa está fechada, nós estamos fazendo através do Instagram, né, pelas lives também. Né? Aí quem quiser participar, quem quiser ver, conhecer, né, estudar conosco, aí fica o convite. E também, Uhum. se às vezes a pessoa não consiga participar aqui, que nós estamos aqui batendo papo aqui, conversando sobre o assunto, depois fica gravado também lá no Instagram, né? A pessoa pode assistir, que a gente conversou e comentou. O bom seria mesmo a gente estar conversando com todo mundo, mas felizmente por enquanto não podemos, né? Mas assim que puder, abrir de novo e esperamos todos vocês lá. Isso aí. Pode fazer oração? Pode. Vamos fazer a nossa oração, agradecer a todo mundo que esteve aí conosco, né? E todos tenham uma boa noite. Nós vamos agradecer as pessoas que estiveram e participaram com a gente, agradecer a espiritualidade, que sempre nos manda um recado através
A Aparecida caiu e está fazendo oração. Vou continuar a oração, pedir a Deus que possa nos abençoar, possa iluminar os nossos caminhos, as nossas casas, abençoar os nossos irmãos que nos assistiram e aqueles irmãos que nos pedem orações, os irmãos enfermos, aqueles que estão desencarnando pelo Covid. Que Jesus receba em teus braços, que vos cures, que os abençoe. Abençoe os familiares, os irmãos que partiram. Que os irmãos aqui presentes agora, que eles tenham muita força para continuar suas tarefas, suas atividades, e possa ter muita fé, muita esperança para superar todas as dores da partida. Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado por participar aqui, né? E que Jesus abençoe a todos vocês. Até a próxima quarta. A próxima terça, desculpa. E no sábado também nós estamos aqui, das 20 às 21 horas. Quem quiser participar, será muito bem-vindo. Um abraço.